Quais são as principais diferenças entre as massas de bolo mais consumidas hoje em dia, né? Massa amanteigada versus pão de ló. Quais são as principais diferenças, vantagens e desvantagens de cada uma delas? Imagina só, aonde você aprende conteúdos como esse, né? Já deixa teu like, se prepara para ir comentando, diz qual bolo que você mais gosta. Você gosta mais de pão de ló ou mais de massa amanteigada? Qual que você gosta mais? Me conta aqui nos comentários. Se você não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal. O canal se chama Maria Confeitaria Online, mas eu me chamo Maria da Guia, tá? Seja muito bem-vindo ao canal. E se você quiser ser meu aluno, fique à vontade, tem links na descrição desse vídeo, tanto de cursos pagos quanto das minhas outras redes sociais. Agora, bora ao tema desse vídeo. Massas amanteigadas ou massas pão de ló. Vantagens e desvantagens. A vantagem da massa amanteigada é que ela é uma massa muito mais rica em sabor. Por quê? Porque tem manteiga, né? Já a vantagem da massa pão de ló é que é um bolo muito mais leve, né? Então a pessoa come uma quantidade maior, vamos dizer assim, sem sentir, porque é como um algodão doce, vai sumindo. Brincadeiras à parte, brincadeira, eu lembrei de uma situação agora que eu não gosto de pão de ló não, tá, gente? Pro meu paladar não é bom. O pão de ló, a característica principal dele é que ele é mais maleável, ele não quebra com facilidade. A massa amanteigada, ele quebra com muita facilidade, ele tem muito mais sabor, mas é uma massa mais frágil. Em termos de, você vai manusear, você vai pegar uma massa grande, por exemplo, vou fazer um bolo 40 por 30, retangular. Se eu não tiver um apoio para pegar o disco de massa por baixo, ou não tiver um salva-bolo, e não ajudar com a mão ou com 2 salva-bolos ali para poder montar meu bolo, eu vou quebrar meu bolo com muita facilidade, porque é uma massa extremamente fofinha e é uma massa delicada, então eu vou quebrar essa massa com muito mais facilidade. Ao contrário de uma pão de ló, que ela, como tem muito mais ovo, né, a clara, ela tem uma elasticidade, a clara do ovo, então você vai pegar esse bolo, por maior que seja, sem estar se quebrando todo. Então, ela tem uma elasticidade melhor, fazendo com que você monte o seu bolo sem quebrar. Já a massa amanteigada, não, a massa amanteigada você tem que ter técnica, senão você vai quebrar o seu bolo todo na hora de fazer a prensagem do seu bolo, tá? Então, 2 vantagens e 2 desvantagens. Vantagem do bolo amanteigado, é um bolo que a maioria das pessoas gostam, por quê? Por causa do sabor da manteiga, que no pão de ló não tem. E a segunda vantagem é que é um bolo muito mais fácil e seguro de transportar. O transporte do bolo amanteigado é muito mais seguro, porque é uma massa mais estruturada, tá? Pão de ló, vantagens e desvantagens. A vantagem principal do pão de ló é o manuseio, que ele vai quebrar muito menos do que a massa amanteigada. E a desvantagem desse pão de ló é o sabor, que ele nunca vai se comparar. Ainda tem uma terceira desvantagem, aliás, uma segunda desvantagem, uma terceira dica para vocês, para o pão de ló, é que o pão de ló, os erros para ele se quebrar todo, ele não aguentar o peso do recheio, é muito maior. Tá? Então a massa amanteigada ela aguenta mais o peso do recheio, o transporte, né? A questão da trepidação do carro. Então, além de rica em sabor, ela é muito mais estruturada, aguentando muito mais situações adversas aí de perigo, tá? Em contrapartida, o pão de ló é muito mais frágil nesse sentido, porque para montar a massa é mais elástica, mas depois que você molha, ele perde a estrutura. Então é muito fácil do recheio, um recheio de brigadeiro, você quer colocar uma quantidade razoável, você quer colocar uma geleia, esse recheio pesa e a massa molhada, ele perde a estrutura e vai se abrindo até antes de cortar. Tá? Então, as principais vantagens e desvantagens são essas que eu falei, né? Desconsiderando a brincadeira do início, mas são essas que eu falei. Então, a massa amanteigada é acusada falsamente. Outra brincadeira aí pra vocês. Não sei se já ouviram falar mal da massa amanteigada? A massa amanteigada é dura, é embatumada. Gente, isso é fofoca. Isso é intriga da oposição, entenderam? Massa amanteigada não é embatumada, massa amanteigada não é dura, não é nada disso. Só é se você não souber fazer. Para fazer uma massa amanteigada é diferente de fazer uma massa pão de ló. Ah, Maria, mas não é bolo? Sim, é bolo.
Mas o jeito de preparar, de assar esse bolo é diferente. Tá? Então, assim, a gente precisa respeitar as técnicas para que o resultado final seja do jeito que você espera, ok? Então, se você quiser aprender comigo como fazer uma massa amanteigada perfeita, sem desperdício, e melhor, aprender a fazer a amanteigada de chocolate, a amanteigada branca, quantidade de recheio para cada tamanho de assadeira, começando de um aro 15 até um aro 35, redonda ou retangular, sabendo quantidade de massa, quantidade de recheio, peso aproximado, rendimento em fatias e etc. Né? Videoaulas, e-books, mentoria, acompanhamento para você. A diferença de curso para mentoria, gente, é que o curso só tem as videoaulas e a mentoria tem a professora por trás para poder falar com você, te responder depois que você assistir às aulas, para poder dar o apoio que você precisa e tirar as dúvidas que você tem, tá? Então, o curso completo Confeitaria Sem Mistério tem 2 anos de acesso para você. Também o curso completo SDB do Alfajor também tem 2 anos de acesso. E de mentoria você tem 3 meses. 3 meses é muita coisa, acredita em mim. 3 meses para você ir assistindo às aulas e tirando as dúvidas, se adaptando às técnicas e tudo mais, e tirando as dúvidas. Seja você uma confeiteira experiente, que vai agilizar todo o seu processo de produção, tá? Para que você trabalhe com mais agilidade, fazendo um número maior de bolos, sem erro, sem desperdício, para que você realmente veja o seu lucro aumentando. Se você for uma confeiteira iniciante, você já começa do jeito certo, sem ficar perguntando a ninguém, sem ficar desesperado. Eu me lembro quanto aperto eu passei no início, porque eu não tinha mesmo. Não tinha quem perguntar. Todo o conhecimento que eu tinha era de um curso que eu fiz e presencial. Que presencial, se você não guardar na memória ou não anotar alguma coisa, acabou. Não tem mais a oportunidade de rever. Então, vocês imaginam quanto sufoco que eu passei no início, né? Não foi pouco. Então, não passe pelos mesmos sufocos, você não precisa passar pelos mesmos sufocos que eu passei. Se você quiser aprender, aqui na descrição vai ter sempre os links para que você faça a sua inscrição. E se você tiver alguma dúvida antes de fazer a inscrição, entre em contato pelo número do WhatsApp oficial para fazer perguntas a respeito do curso pago. Só para isso, tá? Que eu ou minha equipe vamos te atender com o maior carinho, tá certo? Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.